Round 4, fight! We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond Opa, bora lá, bora lá. A pergunta é simples e é bastante objetiva. Paulinho, nas suas exposições iniciais, nos 2 primeiros encontros, deixou a gente com uma série de novas inquietações. Fez a gente voltar para o capital, buscar umas coisas, deu dor de cabeça e a gente divergiu primeiro, depois tivemos que se render e concordar com ele em umas questões, mas algumas ficarem abertas. Camaradas, o método de Marx, ele tem por fundamento 2 elementos, o pressuposto materialista e a lógica dialética. Em O Capital, Marx apresenta o método na sua forma mais acabada. Ali o método figura na sua forma mais vigorosa, mais madura, mais desdobrada. Nele, Marx nos apresenta um conjunto de categorias que possibilitam compreender a cerne do capital. Ninguém diverge. Porém, afirmar que o método de Marx encontra-se em sua plenitude apenas em O Capital significa dizer que o método de Marx não se aplica para a análise de outras conformações sociais? Dito de outro modo, o pressuposto materialista e a lógica dialética são os fundamentos do método de Marx. Ninguém nega, mas não é o todo. Nesse sentido, o método de Marx seria exclusivamente um método para analisar o ser do capital, ou estes 2 elementos, esses 2 componentes reunidos, o pressuposto e a lógica, determinariam a sua universalidade. É só isso. Elias? Eu vou por um outro caminho aqui, né? O Paulinho fez a gente pensar muito sobre isso, né? Dizendo que o método do Marx é um método exclusivo para levantar e para compreender o ser social do capital, né? Bom, se isso é verdade, né? Por que a gente tem, por exemplo, o Engels na Origem da Família, que a gente vai estudar logo em seguida, como dizem alguns marxistas, ensaiando, fazendo um esboço de uma espécie de teoria geral da história. Não haveria no Marx. Até por conta dessa universalidade, né, que se encontra no método.
não teria, assim, uma teoria da história que acabou desembocando uma coisa chamada materialismo histórico, não é? Essa é a minha questão para os dois, né? Que eu acho que ela se relaciona com o que o Fábio apresentou, não é? Bom, de um lado a gente tem a afirmação do Paulinho de que seria um método exclusivo, né, para estudar o ser social do capital. Mas se a dialética, se a demarcação materialista, não é? E se a gente vê vários marxistas afirmando que existe uma teoria geral da história no Marx, será que quem tem razão? Não é? Há realmente uma teoria geral da história? Ou não? Ele é um método exclusivo para o capital, ou seja, seria particular, então. Particular na forma social do capital. Olha só, posso pedir licença aqui a vocês, os organizadores? A new warrior has entered the ring. E eu queria saber se vocês me permitem ilustrar isso que vocês acabaram de perguntar com uma pequena citação sobre método de um amigo italiano nosso, Antônio. Pode ser? É uma rápida ilustração da pergunta de vocês. Já está na roda, vá firme, Vitor. Então, vamos lá. É exatamente na linha que eles perguntaram. Um amigo nosso, o Antônio, para contribuir aí, escreveu sobre o conceito de ortodoxia. Quando ele escreveu isso, ele já estava bem velhinho, já estava próximo de falecer, era plenamente senhor da sua interpretação do método. Ele escreveu o seguinte: de alguns pontos precedentemente tratados, deriva que o conceito de ortodoxia deve ser renovado e relacionado às suas autênticas origens. A ortodoxia não deve ser buscada neste ou naquele seguidor da filosofia da praxis, ou seja, do marxismo, nesta ou naquela tendência ligada a correntes estranhas à doutrina original, mas no conceito fundamental de que a filosofia da praxis, ou seja, o marxismo, basta a si mesma, contendo em si todos os elementos fundamentais para construir uma total e integral concepção do mundo, não só uma total filosofia e teoria das ciências naturais, mas também os elementos para fazer uma integral organização prática da sociedade, isto é, para tornar-se uma civilização total e integral. Este conceito de ortodoxia, assim renovado, serve para precisar melhor o atributo de revolucionário. E ele completa: considerar que a filosofia da praxis não é uma estrutura de pensamento completamente autônoma e independente, em antagonismo com todas as filosofias e religiões tradicionais, significa, na realidade, não ter rompido os laços com o velho mundo, ou, até mesmo, ter capitulado. Se Gramsci fosse responder essa questão, responderia assim. Mandou Vitor dizer para nós, eu diria dessa forma. Agora, Mauro e Paulinho têm 20 minutos cada um, começando por Paulinho, o provocador. We don't need another hero. We don't need to know the way home. Bem, para variar, num seminário como esse, né, que não é um problema, não é um problema de qualquer instrumento, mas especificamente desse, né, não dá para a gente responder essas questões com a profundidade necessária. Portanto, já tinha sinalizado que nós não vamos resolver esses problemas todos, né? Estamos debatendo. Então, eu acho que todas as questões vão no mesmo sentido. Então, veja, se se entende que o método Marx, da maneira como o Fábio nos apresentou, que tem um pressuposto materialista e uma lógica dialética, eu acho que a resposta à pergunta de todos vocês é de que o método Marx, de fato, pode ser utilizado como exercício
e, portanto, como caminho de apreensão de qualquer objeto, e objeto seja ele natural, seja ele social. Portanto, o Gramsci tem toda a razão. Tá? Portanto, pode ser também utilizado como um método de investigação para qualquer forma social, independentemente de ser capitalista ou não. Tá? Parece-me que a questão, então, é como entendemos o método Marx. Tá? Creio que esses dois elementos que o Fábio apresenta, que são o pressuposto materialista e a lógica dialética, tá? Isto é componente de base do método Marx. Tá? Mas penso eu que isso é insuficiente para compreender a especificidade do método do Marx. Tá? Então, a primeira coisa é o que eu já havia perguntado antes, tá? A lógica dialética. Se trata da mesma lógica dialética para compreender a natureza e, portanto, a dialética da natureza em relação ao ser social. Tá? Então, nós começamos a entrar em elementos que talvez a gente nunca tivesse considerado, ou talvez nunca tivesse considerado na devida proporção. Tá? Então, se a gente entende que há uma distinção, e essa distinção radical entre a dialética do ser social e a dialética da natureza, então o método do Marx seria um método que serviria apenas para apreender o ser social, tá? E não para apreender o ser da natureza. Mas me parece que a questão vai além disso, né? Eu vou insistir na minha hipótese, é apenas uma hipótese, eu acho que talvez eu possa depois alterar a minha posição. A minha hipótese é de que o Marx, durante grande parte do período em que ele está tentando captar, apreender o ser do capital, e, portanto, o ser que produz a sua existência no capital, pensando do ponto de vista da base material, o Marx, ele, partindo de 44, né, quando ele começa a dar os primeiros passos desse caminho dele, né, ele vai acompanhando, mais ou menos, para e passo, o método da economia política. Tá? Então, vejam, o que eu já havia salientado antes, né, que em 1847, mais ou menos, 48, né, quando o Marx ele muda a compreensão dele de que não é o trabalhador mercadoria, mas o trabalho como mercadoria, ele tá rompendo com a compreensão anterior dele, mas ele está agora entrando no plano da compreensão da economia política, que entendia dessa maneira. Tá? O Engels vai fazer uma discussão em dois momentos a esse respeito. Portanto, ele, em 44, ele tinha uma compreensão que do ponto de vista desse aspecto que estou ressaltando, era uma compreensão anterior à economia política. Em 47, mais ou menos, é que ele se sintoniza com a economia política. Mas eu penso que não apenas em relação a determinadas categorias de apreensão do real do capital. Eu penso que o Marx também, durante esse tempo, durante um bom tempo, ele estava ainda par e passo com a economia política clássica. Ele não tinha rompido com a economia política clássica ainda. Tá? E creio que ele só vai ter clareza da distinção do método dele, que eu chamo de método da crítica da economia política, em relação ao método da economia política, ele só vai ter clareza dessa diferenciação em 59. Tá? Então, eu insisto em que o método do Marx ele não se restringe a esses elementos que vocês apresentam. Tá? Ele tem especificidades, a não ser que eu elimine do método do Marx o método da crítica da economia política. Não me parece uma opção plausível nesse caso. Né? Então, penso eu que, se é verdade, aí tem efetivamente uma divergência entre a minha posição e a posição do Mauro, e talvez de vocês também, se é verdade, tá, que o método do Marx, tá, ele se completa como método da crítica da economia política, que é um método científico de apreensão da base material do capital, se ele
só tem clareza disso e se desvencilha do método da economia política em 59, tá? Então, penso eu que o Marx só tem clareza do caminho dele em 59. Portanto, o método está em 59. Tá? E se a gente considera desse ponto de vista, agora desse ponto de vista, o método do Marx, entendido desde o movimento dele, da demarcação materialista, mergulhando na base material do capital, partindo daquilo que ele entende, que é o concreto idealizado, ou concreto aparente, que vai até a mercadoria, destrinchando o encadeamento das determinações, até chegar à determinação mais simples, que é a mercadoria, e a partir da mercadoria ele vai reconstruindo na direção inversa o mesmo procedimento, mas na direção inversa, até chegar ao concreto, que ele vai entender o concreto pensado, portanto, do concreto aparente à mercadoria, e da mercadoria ao concreto pensado, e a partir daí, indo para a discussão de outros temas que ele não desenvolveu, Estado, etc., tá? Isto só está claro para ele em 59. Então, desse ponto de vista, tá, o método do Marx, eu considero o método da crítica da economia política, inclusive estas categorias que são do método, tá? Concreto aparente, concreto idealizado, particular, universal, etc., isto só vai ter clareza em 59. Tá? E se o método do Marx inclui, portanto, o método da crítica da economia política, e para mim sim, então, neste caso, o método do Marx não seria apropriado para a análise de outras formas sociais, porque o concreto pensado no Marx é o capital, tá? Portanto, não seria um método apropriado para investigar outras formas sociais, senão a capitalista, e muito menos ainda no que diz respeito a elementos ou objetos de investigação que não são históricos do capital. No entanto, é possível que se eu retire do método do Marx o método da crítica da economia política, que vai do concreto aparente ao concreto pensado, tá? E, portanto, que vai da mercadoria, que é o particular, para o capital, que é o universal. Se eu retiro isso, tá? Eu acho que é possível lançar a mão do método Marx para investigar outras formas sociais que não são capitalistas, né? No meu próprio texto, eu vou repetir aqui, eu sugiro que, então, quero entender, por exemplo, né, o direito numa sociedade escravista romana, então, eu faço o primeiro grande movimento, vou para a base material da sociedade romana. Ora, a base material da sociedade romana não demanda o método da crítica da economia política do Marx. Tá? Não precisa ir do particular mercadoria para o universal, que é o capital, porque não é uma sociedade produtora de capital. Tá? Então, ele chegaria provavelmente ao concreto pensado apenas quando chegasse no dinheiro, tá? E não na mercadoria, força de trabalho na força de trabalho com a mercadoria, não precisava ir até aí, né? Então, o concreto pensado, portanto, seria, digamos, o dinheiro, tá? E a partir daí a compreensão da sociedade escravista, né? Eu acho que isso tem origem, portanto, nas compreensões divergentes, tá? Do que significa o método Marx, tá? E de quando o Marx teve clareza em relação ao seu próprio método, tá? A minha hipótese é de que apenas em 59, no que diz respeito ao método da crítica da economia política. Ele já tinha clareza da sua posição materialista bem anterior a isso, já nos anos 40, obviamente. Tá? Então, ok, tudo bem, não tem problema, deixa esse tempo para a gente lançar outras questões. Não, Paulo, sem sacanagem, se você necessitar de mais tempo em algum momento, a gente dá um desconto por aqui. Beleza? Porque você não usou todo o tempo. Não, enfim. a gente não dá mais tempo se ele precisar em outro momento. O tempo acabou. Paulinho tá a segunda vez que ele tá tentando cavar um banco. Crise das cúpulas, as cúpulas brigam. Paulinho malandramente nos rachou, mas é isso, vamos centralizar aqui, posição de maioria. Não tem mais tempo, Paulinho. Mauro, você tem 20. We don't need another hero. We don't need to know the way.
20 mais 10 do Paulinho, 30, vamos lá, então. Veja, eu comecei a entender o debate, né? Vai ficar interessante agora, porque eu não vou responder as perguntas, mas quero agregar uns comentários à réplica do Paulinho, porque acho que agora, na resposta dele, ficou claro, né? Eu acho que há aqui duas confusões que precisam ser aclaradas, né? Duas confusões que, ao meu ver, precisariam ser aclaradas. Primeira delas, há uma confusão entre método e objeto, que precisa definir qual é o método de Marx, qual é o objeto do estudo de Marx a partir desse método. E a outra é o que estamos chamando de método, porque quando o Paulinho identifica o método com o método da economia política, aí, lógico, ele vai datar isso de 59. Né? Mas eu acho que o método de Marx não é reduzível ao método da economia política. A crítica da economia política é um objeto de Marx, né? Quer dizer, o objeto dele é o estudo do capital, do ser do capital. Para isso, o tema geral que abarca esse objeto é a crítica da economia política, né? E ele vai exercitar, vai aplicar o método na compreensão desse objeto. E isso é que vai produzir categorias, vai produzir conceitos. Por isso que o Paulinho não está errado. As categorias e os conceitos são específicos desse método. Ou melhor, dessa aplicação do método a este objeto específico. E aí ele está certo. O problema é que isso parte de um equívoco anterior, que é a identidade entre o método e o conjunto dessas categorias e conceitos que derivam da aplicação do método. Né? E aí é evidente, se eu trocar o objeto, vão surgir outras categorias. Eu não preciso trocar o objeto, eu posso trocar a dimensão temporal. O capital plenamente desenvolvido apresentou elementos que exigem novas categorias. Posso dar só um exemplo consensual entre nós que fique claro, né? Que é a categoria de imperialismo, do Lenin. Né? Marx não a trabalha. É o Lenin que vai agregar isso. Por quê? Porque o movimento do real colocou o monopólio num grau acelerado de concentração e centralização que gera o capital financeiro, que gera o imperialismo. Então, acho que essa é a primeira confusão que tem que diferenciar. O método de Marx não é um conjunto de categorias que são resultados da aplicação do método à compreensão do ser do capital. Não é. Né? Me parece que o Paulinho está trabalhando o seguinte: materialismo e dialética são pressupostos anteriores ao método, né, que só ganham sentido e conformam enquanto método através do estudo concreto do objeto, que é o ser do capital. Me parece que não. Até porque né, o Marx não produziu só o capital. Se ele chega ao método em 59, o 18 do Brumário é baseado em que método? O 18 do Brumário é de 52. Né? O Miséria da Filosofia, Sagrada Família, Ideologia Alemã, são todos textos anteriores e, portanto, são textos de uma indefinição metodológica. Né? Paulinho ressalta, não, mas aí ele já tem claro o materialismo. Ao meu ver, ele tem claro o materialismo lá desde antes disso. O problema é que o materialismo ganha consistência do método, como materialismo dialético, somente a partir do momento que se faz a crítica, tanto a Feuerbach como a Hegel, e constitui o materialismo dialético. O materialismo dialético está constituído, ao meu ver, em 47. Né? 46, no estudo da ideologia alemã. A gente pode considerar a Miséria da Filosofia textos próximos ali, ainda ensaios, mas quando a gente vai para os manuscritos econômicos filosóficos de 43, ainda são indícios, né? Ainda tem questões. Eu não acho que é um argumento que a gente pode usar que o Marx vai mudando. Né? Lógico, ele vai mudando. A concepção dele de Estado, na crítica à filosofia do direito, é de um democrata. A concepção dele, radical, russoniana, a concepção dele de Estado vai alterar por conta da Comuna de Paris, mas não porque ele evoluiu o método e compreendeu sua base material, né? É porque aconteceu a Comuna de Paris. E ele pôde incorporar elementos da luta de classes que ele não tinha em 1843 e vai ter em 1870, 71. Eu vou trazer coisas da fala do Paulinho anterior. Eu acho legal a fala do Louvi, mas discordo.
Ela é injusta com Durkheim, porque não é o que o Durkheim fala. O Durkheim busca o tempo inteiro a especificidade das ciências sociais, né? Ele busca em tempo inteiro o que seria próprio e específico das ciências sociais em distinção às ciências naturais. Esse é o ponto de partida do Durkheim. Então não é isso que vai diferenciar o marxismo se ele insistir nisso, porque o Durkheim insistia nisso. Ah, mas o Durkheim trabalha com uma metáfora biológica e fica preso a ela. Sim, mas ele o faz em grande medida não pelo seu princípio, mas pela sua lógica. O Durkheim é um positivista kantiano. É um lógico formal, né? O Marx não. O Marx nunca aceitou essa ideia de que a ciência se faz pela especificidade do objeto. Isso é Durkheim. É um argumento positivista contra Durkheim. Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? O Marx é o quê? Um historiador? O Marx é um economista? Quer dizer, se eu considerar que o método de Marx é o da economia política, o Marx é um economista clássico, crítico à economia política. Não, o Marx não é um historiador, não é um economista, não é um jurista, não é um filósofo, exatamente porque ele renega essa divisão positivista de que cada método se define por seu objeto, que é uma ideia expressa por Durkheim, mas que tem suas origens lá em Montesquieu, né? Portanto, num proto-positivismo. O marxismo se positivizou, né? Então, é interessante que esse argumento da relação entre objeto e método apareça numa discussão marxista, porque não é da tradição marxista isso. É de uma tradição marxista que se positivizou. A nossa não. A tradição dialética é que a filosofia de Marx é a filosofia da totalidade. Agora, lógico, Paulinho tem razão. É da totalidade do ser social. Isso está em Marx, Marx fala isso, mas o ser social não se confunde com o ser do capital. O ser social é anterior e vai além do ser do capital. O Marx, no final da sua vida, o velho Marx, né, que todo mundo acha que o último texto que ele escreveu foi o Crítica ao Programa de Gotha, não foi? Está aí o livro, belíssimo livro do Marcelo Musto, do velho Marx, que conta algumas das produções do Marx depois disso, que estava interessado na antropologia, em formações econômicas pré-capitalistas, na África, na Ásia, na Rússia, né? Esse Marx está operando com seu método para entender formações que não são capitalistas. Nos Gundrízios, o Marx trabalha fartamente em vários momentos, até que o Hobsbawm, se não me engano, né? O Erich Fromm, não lembro, copilou isso num livro chamado Formações Econômicas Pré-Capitalistas. Portanto, eu acho que não existe essa identidade do método de Marx para o capital e a formação social e as formações sociais capitalistas. Esse é o objeto de Marx. Marx se debruçou sobre o estudo disso. Isso é essencial que se diga, né? Por isso, em Marx tem uma teoria da história. Tem uma teoria da história em Marx. E não é uma teoria da história do capital. É uma teoria da história. A história é a história da luta de classes. E quando Marx abre ali o Manifesto Comunista, não é trabalhadores assalariados e burgueses, é patrícios e plebeus, senhores e servos, né? Portanto, são outras formações sociais não capitalistas. É verdade que o Marx debruçou 40 anos do seu estudo na crítica da economia política. Isso tem um sentido no método Marx. Ele está buscando a base material para construir uma totalidade, não para remeter o estudo da base social e ali fixar sua residência. Ele já está saindo da base material quando ele termina a sua vida escrevendo o último capítulo do Capital sobre as classes sociais. O seu plano de estudo era transitar para a crítica da sociedade civil burguesa e criar as bases, portanto, de uma sociabilidade que é a materialidade que explica, por exemplo, o direito burguês e o Estado, né? A crítica do direito e do Estado. A vida foi... Ele morreu, né, em 1883 e interrompeu seus estudos, mas ele caminhava nessa direção. E aí, quando ele caminhasse nessa direção, ele ia fazer outro método. Porque ele abandonou a crítica da economia política. Abandonou, não, mas ele eleva a crítica da economia política como parte da totalidade que envolve a sociedade civil burguesa e o Estado. E ele continua utilizando seu método. Portanto, eu acho que essa distinção, me perdoe, mas eu não acredito que exista. Não existe. E o Louvi está errado, né? Se ele acredita nisso, ele está errado.
não seria a primeira vez que o Louvi erra, quero dizer aqui, gosto muito do Louvi, o Louvi tem análises maravilhosas, mas tem também afirmações como essa que me parece estranho, né? A afirmação de que cada objeto exige um método que é adequado. O que o Marx fala numa nota de rodapé na ideologia alemã, e, portanto, né, remetendo ali aos anos 40 ainda, é que ele reconhece só 2 tipos de ciência, a ciência da natureza e a ciência histórica, né, a ciência da história. Pelos motivos que o Paulinho falou, é o ser social, ele tem teleologia, ele é capaz de agir sobre a matéria e produzir efeitos de transformação, que é muito mais ampla essa afirmação, desse ponto de vista, do que a questão de produzir revoluções. Isso diz respeito à sociedade de classes, que é uma forma particular da história, né? Mas ele tem uma teoria da história para a época da história da luta de classes. Mas o que não impede de ter premissas para a história da humanidade que remete a fases anteriores da luta de classes, né? Que é toda a noção dele de trabalho, do ser humano genérico e etc. Eu acho que isso remete a uma questão muito pouco discutida entre nós na educação popular, no 3 de maio, né? Mas que é um aspecto dessa discussão que não me parece menos importante. O Paulinho falou, né? Quer dizer, é um método Marx da aparência à essência, né? Do concreto aparente ao concreto pensado, tal como está explicitado ali no método da economia política. Mas existe ali uma dialética que vai muito além daquilo que, no conjunto desse próprio texto, além dessa fase que a gente costuma ler, fica bastante explicitado e é mais preciso de ser compreendido. O Marx não opera uma dialética do particular para o universal, né? Não opera, não é isso, né? Ainda que em momentos ele esteja analisando esse momento, né, da totalidade da sua forma de conhecimento. É lógico que tem mediações entre o particular e o universal, e Marx trabalha muito isso. Mas pensando no conjunto, o método é a elevação do singular aos particulares e daí ao universal. Eu brinco com meus alunos que eu faço parte de uma sociedade de amigos protetores do singular. O singular é a categoria mais maltratada do método. Ninguém entende o singular, ninguém usa corretamente o singular. O singular é desprezado, tadinho. Mas ele não pode ser desprezado, o singular é essencial no método. Em Marx, eu fiz essa discussão na tese, inclusive, quando as pessoas imaginavam que o singular era uma categoria hegeliana que não tinha menor sentido passar para o universo teórico de Marx. E não é verdade. O singular é uma categoria essencial. O singular é o universal, para usar aí uma certa leitura, né? É o singular carente ainda de determinações, portanto, abstrato. Mas quando eu vou buscar as determinações, né, através exatamente da relação com os particulares, eu posso elevá-lo até a categoria de universal. O universal, ele chega como rica totalidade de relações, determinações complexas, mas uma vez tornado ponto de partida, ele é tão abstrato quanto o primeiro singular que se apresentou na equação. Então, o método envolve essa dimensão e isso explode a ideia de que ele tem uma conexão com o objeto que, uma vez quebrada, quebra-se o método. Quer dizer, isso serve para a análise do ser social do capital, mas não serve para a história humana, por quê? Qual seria o motivo? Quer dizer, os historiadores do futuro, superado o capital, que nós esperamos que um dia se supere, teriam que construir um outro método? Não, teriam necessariamente que construir outras categorias. Porque o futuro vai ter uma manifestação em particularidades que nós não conhecemos e não podemos antecipar, porque isso é da materialidade, é do devir da matéria. Mas certamente teremos um ponto de partida. Certamente podemos construir categorias e nós vamos usar para isso o quê? O pressuposto do materialismo e a lógica dialética. Eu entendo a frase do Zé Paulo, quando o Zé Paulo fala, o Marx não criou uma lógica, criou a lógica do capital. Ele está dizendo exatamente contra aqueles que acreditam que essa lógica paira acima da história, né? Como é um pressuposto abstrato, é quase um tipo de a priori kantiano. Não, a lógica mesmo é histórica. Nós temos uma lógica formal
uma lógica formal como determinante em nossa sociedade, porque temos uma formação social de via colonial, né, que vem da sociedade portuguesa, que se expressou aqui no escravismo, e tudo isso foi constituindo uma forma de pensar, né, como disse o Gramsci, uma visão de mundo. Né? Por último, nesses 4 minutos, né, quer dizer, o Marx tem uma teoria da história, eu acabei de dizer, eu acho que tem uma teoria da história, mas a divisão de materialismo dialético de um lado e materialismo histórico é consequência desse erro que eu estou apontando. Ao meu ver, essa diferença não existe em Marx. Né? Eu desafio, como a gente fez, essa discussão é muito séria, muito antiga, a qualquer um achar essa maldita expressão em alguma obra do Marx. Uma diferenciação entre materialismo dialético de um lado e materialismo histórico de outro. Isso é uma contribuição desastrosa do stalinismo. Não tem absolutamente nenhum fundamento na teoria marxiana. Por quê? Veja, o que o Stalin precisa fazer é extrair o aspecto filosófico do método para transformar o método numa técnica de interpretação de formações sociais historicamente existentes. Como se a filosofia fosse necessário para criar um conjunto de categorias que, uma vez criadas, são eternas e pode ser aplicada a qualquer formação social. Esse senhor não é nada dialético, é um positivista que fez um estrago na teoria marxista, fez um retrocesso seríssimo na perspectiva dialética. E ele precisava seccionar, de um lado, o materialismo dialético e, de outro, a sua aplicação em contexto histórico. Isso não existe em Marx. O que se aplica em contextos históricos concretos é o materialismo dialético. Agora, o materialismo dialético é composto de uma série de categorias, porque precisam categorias para expressar o que é isso que é uma lógica, o que é isso que é uma determinação material. E categorias que estão nessa dimensão do método, que envolve a contradição, que envolve a mediação, que envolve a superação dialética, os saltos de qualidade, são categorias próprias do método e que aparecem no estudo do Capital, produzindo categorias específicas do ser do capital. Mas é necessário diferenciar o produto do método do método. Porque se a gente não faz isso, a gente passa a considerar que as categorias do método é valor, mais-valia, né? Leis contratendenciais, taxa de lucro, taxa de mais-valia, circuito de reprodução do capital, reprodução simples, reprodução aplicada. Essas são categorias do ser do capital. Aí o Paulinho tem razão. Mas não são categorias do método. As categorias do método continuam sendo aquelas que são usadas para chegar nessas categorias. O materialismo não diz respeito à base material somente. O materialismo é que toda e qualquer esfera da existência se relaciona com uma materialidade. A materialidade do direito não está na economia lá fora. Eu fiz a pergunta do direito porque os autores soviéticos, como é que chama o cara? Esqueci o nome, me fugiu o nome dele agora. Fazem isso, né? Tem o Pachucanes, que eu gosto muito, tem o Bilhardino, tem análises brilhantes sobre isso, eu acho bastante instigante. Mas há uma conexão entre base material e direito que carece de mediações. A lei do valor não pode ser exposta, transitada lá para a esfera jurídica, sem maiores mediações. Me parece que aí falta categorias da mediação, e essas categorias têm que ser dialeticamente aplicadas, o que me remete à importância da dialética. O método não é adesão ao princípio materialista e depois uma forma de ler o Capital. O método é um método materialista dialético, o que nos permitiria uma compreensão mais ampla, mais flexível do método em Marx. Por isso que eu acho que ele se aplica, sim, a outros objetos. Não tem problema nenhum se aplicar aos objetos. Agora o Paulinho pergunta, mas aí sem mediações? Absolutamente. Nunca afirmei isso, e o Paulinho tem razão. Quando eu não sou astrônomo, não sou físico, e me carece de elementos para poder explicar como que a dialética do universo se expressa. Mas conheço gente que faz isso e faz bem. Posso falar de áreas que eu conheço melhor, como, por exemplo, a questão do psiquismo, como, por exemplo, a questão da ideologia, em que a gente incorpora um outro objeto que não está isento das determinações do capital, mas que tem sua própria forma de expressão e, portanto, exige mediações próprias.
né? Eu traduziria por tosco. É uma visão tosca. A família é algo que é cortado por determinações estruturais e superestruturais. Ela não é um momento superestrutural. E arrisco dizer, com risco de tomar porrada. Mas o direito também não. Assim como a política. No entanto, o que o Marx está falando de estrutura diz respeito à base material. O que quer dizer, o Mauro já fez uma belíssima digressão a esse respeito, quer dizer, como os seres humanos estabelecem as suas relações sociais que produção a sua existência. We don't need another hero. We don't need to know the way home. All we want is life beyond the love.